Olá, ouvinte! Seja bem-vindos ao Terror na Esquina. Eu sou o Fê e hoje eu não tô sozinho. Hoje eu tô com o Léo do canal Profusão. E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Muito feliz por estar aqui mais uma vez nessa casa maravilhosa, dedicado ao terror e aos arrepios. Tá pronto pra escutar umas creepypastas de lista de regras? Cara, eu vou confessar que é uma coisa que eu não tenho muita intimidade, mas eu vou adorar conhecer aqui com vocês. Olha, lista de regras a gente trouxe só no episódio do Meu Sugar Daddy Me Pede Favores Estranhos. E ela é meio que uma mescla de uma creepypasta comum com lista de regras. Então, esse episódio é dedicado a creepypastas de listas de regras. O primeiro episódio do terror nessa categoria. E a gente vai começar com a creepypasta Trabalhei no turno da noite em um drive-thru isolado do McDonald's. Eu recebi a seguinte lista de regras. Ela foi postada no No Sleep pelo Alpha Underline Cryptid. Agora eu já tô aqui já com tudo apagado pra sentir essa creepypasta. O episódio de hoje ele é aberto para os apoiadores, para os participantes da seita escutarem e comentarem juntos. Então, se você quer participar de episódios assim também, não se esqueçam de se inscrever na nossa seita no apoia.se/terror na esquina. Bora então, Léo, posso começar? Bora, vamos lá que eu tô prontíssimo. Já tô com medo e nem começou. Durante as férias de verão do meu primeiro ano do ensino médio, eu trabalhei como funcionário do McDonald's. Eu tinha 17 anos e era muito ingênuo na época. Eu precisava desesperadamente de dinheiro para adicionar ao fundo da minha faculdade. Meus pais não planejaram muito bem, então havia uma chance muito grande de eu não ir para a faculdade se eu não conseguisse um emprego. Eu estava ocupado durante todo o dia. Eu era uma pessoa diurna e não era muito produtivo à noite. Durante o dia, eu estava saindo com os meus amigos, malhando, estudando ou aprendendo e praticando para competições de codificação para adicionar ao meu portfólio. Geralmente, à noite, eu não estava fazendo nada. A coisa mais produtiva à noite era apenas algum dever de casa escrito. Pelas razões acima mencionadas e pelo fato de não dormir muito à noite, aproximadamente cerca de 3 a 4 horas, eu decidi matar dois coelhos numa cajadada só e fazer um trabalho noturno. Dessa forma, eu poderia ser pago para fazer absolutamente zero trabalho mental e fazer as minhas lições de casa. Eu me inscrevi em muitos lugares, mas eu tenho que admitir, eu era um grande fã de fast food. Então, empregos em um fast food estava no topo da minha lista de prioridades. Então, quando eu consegui um emprego no McDonald's, foi muito bom para mim. O McDonald's está localizado um pouco nos arredores da minha cidade, provavelmente para viajantes, mas eu não me importava, desde que fosse pago, e estar isolado também significava que haveria muito menos clientes. Então eu poderia até ter uma chance de tirar umas horinhas de sono. Eu entrei no carro do meu pai e fui até a loja. Parecia muito triste, isolado, as paredes externas tinham um pouco de mofo. Eu entrei no pequeno prédio para ser saudado por um homem de meia idade, parado atrás do balcão. Ele me cumprimentou com um sorriso e um aceno de reconhecimento. Ele me levou até o stand de drive-thru, onde eu receberia os pedidos, e explicou como tudo funcionava: as máquinas de sorvete, os dispensers de refrigerante e as fritadeiras. Depois de dar uma volta rápida pelo prédio, ele me trouxe de volta ao balcão. Respirou fundo e disse: Ei, garoto, você acredita em fantasma e esse tipo de coisa? Por quê? Eu perguntei de volta. Eu sei que vou parecer um pouco insano, mas aqui você tem umas regras pra seguir. Agora eu sei que todas elas parecem inacreditáveis, mas
Confie em mim, elas são tão reais quanto possíveis. Elas podem custar a sua vida. Eu olhei intrigado. Regras? Eu perguntei se alguém já tinha se machucado ou algo do tipo. Ele pegou o telefone e tinha várias fotos de adolescentes que trabalharam lá, mas, aparentemente, ignoraram as regras e desapareceram desde então. Eu perguntei por que ele não ia à polícia, e ele disse que ninguém acreditava nele. A voz dele ficou um pouco trêmula. Eles fazem uma busca completa aqui na área. Eles acham que eu sou louco. Ele quase começou a chorar agora, mas se recompôs e me implorou para seguir as regras e levá-la a sério. Eu disse que faria e seu rosto se iluminou. Ele me entregou a lista de regras, agradeceu e saiu. Eu, relutantemente, alisei o pedaço de papel e comecei a ler. Lista de regras para sobreviver a uma noite. Regra número 1. Mantenha as luzes do balcão do drive-thru, onde você vai entregar a comida ao cliente, o tempo todo acesa. Com exceção da regra 5. Tem uma criatura espreita por perto, esperando que as luzes se apaguem e que você abaixe a guarda. Regra número 2. Tem câmeras de segurança ao lado da mesa do balcão. Verifique sempre quem está no drive-thru. Se o pedido for em uma Range Rover Evoque preta, com vidros fumê, não fale uma palavra com ele. Ele vai parar de incomodar você. Se você ignorar suas ameaças raivosas, ele vai embora em alguns minutos. Se você falar com ele, no entanto, ele vai invadir sua cabine e atacá-lo como um animal selvagem. Nem Deus sabe que tipo de entidade ele é para poder imitar uma voz humana tão perfeitamente. Regra número 3. Se alguém pedir batatas fritas, diga que você não tem, porque você não vai querer abrir um saco de batatas fritas congeladas no meio da noite. Acredite em mim. O cheiro vai atrair atenção indesejada e não vai acabar bem para ninguém. Regra 4. Se você ouvir o seu nome sendo chamado atrás de você, pare tudo o que estiver fazendo. Se deite no chão e feche os olhos. Você vai poder sentir dentes em seus membros ou garras gigantes esfregando sua cabeça ou tronco. Mas, por favor, não se mova. Ele vai desaparecer depois que você ouvir uma risada demoníaca. Regra 5. Se você vir uma menina de 5 anos sem olhos, parada na entrada olhando diretamente para a câmera, tranque todas as portas e janelas e apague todas as luzes. Você pode ouvir gritos, fugidos e guinchos do lado de fora. Depois de 1 minuto, desde que os sons cessaram, acenda as luzes novamente e continue com seu trabalho. Regra 6. Se você ouvir pessoas no refeitório principal, não verifique, não tem ninguém lá, porque o local está trancado. É apenas uma distração da criatura que espreita por perto. Regra 7. Se as luzes se apagarem sozinhas, corte um dedo do pé ou da mão e coloque-o sobre o balcão do drive-thru e se abaixe atrás dele. Você vai ouvir rosnados baixos seguido por um som rápido de algo agarrando. Se levante assim que as luzes voltarem e verifique o balcão. Se o dedo da mão ou pé estiver faltando, parabéns, você vai viver para outro dia. Se o dedo do pé ou mão ainda estiver lá, apenas reze a Deus para que isso te mate rapidamente e não tome seu tempo apreciando seus gritos. Regra 8. É aconselhado que não durma, porque assim você pode perder alguma coisa ou deixar de ver a menina de 5 anos, ou algum som das risadas e conversas das pessoas no salão principal, o que pode custar a sua vida. Eu confesso que eu fiquei muito intrigado. Se isso foi uma piada, foi horrível. Eu pensei comigo mesmo, um pouco antes de perceber o movimento em um dos arbustos do drive-thru. Você sabe como acha que pode ter sido corajoso lutar contra o medo durante uma situação de luta ou fuga? Bom, não, seu corpo realmente paralisa quando enfrenta o medo de frente sem nenhum aviso. Em algum lugar do meu coração,
Eu acreditava que essa lista era falsa, ou uma pegadinha muito bem elaborada, mas eu não queria correr risco nenhum, então eu decidi cumprir as regras. Durante a primeira hora da noite, literalmente nada de paranormal aconteceu. Nem mesmo eu consegui um cliente até então. Ah, isso vai ser fácil. Eu suspirei e pensei comigo. Olhando as câmeras a cada 20 minutos, eu quase não notei a garotinha espiando por um arbusto. Suas órbitas estavam desprovidas de olhos. Eu olhei para eles e eles pareciam desprovidos de qualquer emoção humana. Eles eram maus de certa forma. Quanto mais eu olhava para eles, mais eu queria chorar. Eu estava tão obcecado que quase esqueci de apagar as luzes. Mas eu lembrei da regra 5. Fui para baixo do balcão depois de desligar as luzes. Ouvi alguma coisa bater contra a parede esquerda da cabine, como se algo grande estivesse atacando e tentando romper a parede. Então ouvi passos rápidos, seguido por gritos de uma garotinha. Os gritos foram aumentando de intensidade a ponto de pensar que realmente ficaria surdo. Cobri meus ouvidos, mas obviamente ainda podia ouvir seus gritos. Os gritos cessaram em cerca de 30 segundos e houve um rosnado baixo. O rosnado foi seguido por sons e rugidos e cortes de carne. Os sons eram tão nojentos que eu vomitei no chão. Depois de me recompor mentalmente, eu me levantei e acendi as luzes. Limpei o vômito e contemplei o que acabara de passar. Antes mesmo de terminar de pensar nisso, eu ouvi pessoas conversando. O barulho estava muito distante. Eu não conseguia distinguir nenhuma palavra, apenas algumas risadinhas e vozes se sobrepondo. A noite estava estranhamente silenciosa, então eu podia ouvir cada coisinha que foi ao longo da noite. Eu estava prestes a dar uma olhada quando eu me lembrei de alguma das regras sobre este evento específico. Eu reli a lista e eu encontrei a regra número 6. Eu tinha que simplesmente ignorar, e ela iria embora. E assim eu fiz. Coloquei meus fones de ouvido e comecei a trabalhar em alguns deveres de casa, que durou quase uma hora. Nada aconteceu quando finalmente um cliente passou pelo drive-thru. Atendi e fiquei realmente muito feliz que tinha gente começando a vir agora. Eu vi outro carro parando, eu fiquei muito feliz agora. Não tava mais nesse buraco do inferno. Meu bom humor foi imediatamente adiado quando eu vi que era uma Range Rover preta com os vidros escuros. Eu não falei com o homem zangado do outro lado, e ele gritou seu pedido e disse: "Ei, eu sei que você tá aí, você é surdo, seu filho da puta!" Eu não respondi e mantive a calma. 10 minutos depois, ele tinha sumido. Meu turno acabou. Agora eu tô sentado aqui digitando isso, pensando se esse trabalho realmente vale os $200 por dia ou não. Eu queria sair, mas o cara me implorou pra eu não desistir, e que talvez dobraria o meu salário, já que eu era muito bom nisso. Mas eu acho que eu não quero arriscar minha vida de novo. Ah, e aí, Léo, o que tu achou? Ela é sensacional. Curtíssima, mas muito boa. Sim, essas regras são curtas geralmente. Elas não são muito Meu, longas. muito, 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 muito legal. E eu acho que todo mundo que tá ouvindo a gente se colocou no seguinte ponto. E aí, topar ou não topar a trampar no McDonald's do inferno? É, você toparia $200 por dia? Correr o risco de perder um dedo e nunca mais voltar a ver alguém? Então, sendo bem sincerão, o lance do quando o cara falou assim, dobra o seu salário, pô, são $400 por dia. Mas se não tivesse o lance do dedinho, eu acho que eu Ah, topava sim. e você ia cortar seu dedo se realmente precisasse? Não, não, não. É que tem o lance do dedo. E essa é meio merda ficar sem dedo. Pô, Então eu acho que eu ia pedir demissão. Não ia ficar, não. e se acontecesse, tipo, beleza, você corta um dedo. Só que aí, da semana seguinte, você tem que cortar outro. Puta que pariu.
No final você vai estar se vendo. A Ná comentou aqui que finalmente uma pessoa foi inteligente pra não voltar. Também concordo. Muito inteligente. Exatamente. Ela não caiu no clichê de filme de terror, né? Não, esse cara é inteligente. Mas não, mas muito boa. Muito boa, cara. Eu gostei pra caramba. Achei direto, reto, objetivo e. Cara, você já pensou só uma noite de trampo desse moleque? Deve ter sido, Nossa. cara, história pro resto da vida. Sim, essa pelo menos foi mais fácil. Tem umas que são mais difíceis de pensar, sabe? Mas vamos ver qual que foi a da festa de pijama. Nessa eu tô ansioso pra saber o que aconteceu, hein? Então, bora. A lista de regras da festa de pijama da minha amiga tá além do bizarro. Ela foi postada no No Sleep e foi publicada pelo Salty Sneakers Bar. Eu nunca fui boa em fazer amigos, ou qualquer tipo de vínculo com as pessoas em geral. Eu não sou nem próxima da maioria dos meus familiares, como eu sou próxima de Jessie. Jessie é minha melhor amiga, e eu a conheço há apenas 1 ano e meio. Mas ela é literalmente meu mundo. Ela é a única pessoa com quem eu posso conversar. É a única pessoa que me entende. Eu nunca dormi na casa de ninguém que não seja minha. E mesmo que não deveria estar na casa de algum familiar, fico ansiosa e eles precisam ligar para os meus pais para irem me buscar. Isso resulta nos meus pais terem que cancelar tudo o que planejaram. Os meus pais se ressentem de mim. Eu sou um grande fardo para eles por causa da minha ansiedade. Até que Jess perguntou se eu queria dormir na casa dela. Eu nunca tinha ido à casa dela, ou de ninguém. E admito que eu estava em êxtase, mas também bastante hesitante. Caso eu ficasse ansiosa e arruinasse a festa de pijama da minha melhor amiga, eu sabia que provavelmente estava pensando demais, mas ainda assim, isso me assustou. Jesse me deu um tempo para pensar e eu concordei. Contei aos meus pais e eles ficaram muito chocados, mas decidiram me deixar ir porque eu tinha uma chance real de fazer uma melhor amiga para a vida toda. O carro parou em uma grande entrada para carros, que estava conectada a uma casa ainda maior. Era enorme, do tamanho de uma mansão. Provavelmente a maior casa que eu já vi. Eu e meus pais fomos até a porta da frente, que tinha o dobro do tamanho do meu pai. E olha que ele tinha 1,80. Não havia uma campainha. Em vez disso, havia uma aldraba de prata, anormalmente grande no meio da porta. Eu bati. Jessie atendeu a porta. Quando ela me viu, seu rosto pareceu se iluminar e seu sorriso se alargou. Ela instantaneamente se inclinou para me dar um abraço. A mãe e o pai de Jess também se aproximaram da porta e ficaram atrás dela, também com um sorriso bem reconfortante nos rostos. O pai de Jess também era alto, como meu próprio pai. Ele era uma típica pessoa com aparência de pai. Foi o mesmo com a mãe dela também. Isso era quase surreal. Jesse me mostrou sua enorme casa, que levou cerca de 1 hora. Então nos aventuramos no quarto de Jesse, que era enorme e rosa, muito rosa, como se todos os objetos fossem rosa. Depois de ficar no quarto dela jogando e comendo doces por um tempo, sua mãe entrou no quarto e colocou uma folha de papel A4 na cama dela. O jeito que ela andava era tão elegante e gracioso, era como uma bailarina. Tirei meus fones de ouvido, peguei a folha de papel e estava escrito: Regras da festa do pijama. Siga essas regras para garantir uma festa de pijama segura e feliz. 1. Não coma muito doce. Eles podem sentir o cheiro a quilômetros de distância. 2. Não saia do quarto depois de 1h45. Se lembre dessa regra, sua vida depende disso. 3. Se você acordar durante a noite sem motivo aparente, se esconde debaixo da cama em 25 segundos, para que eles não possam ver você.
Não pegue lanches da mini geladeira entre as 20h56 e as 21h47. Você não vai gostar do que vai encontrar. Se certifique de desligar qualquer fonte de luz além da TV. Você tem que mantê-la ligada durante toda a noite. Eu não posso enfatizar quanto isso é importante. 6. Se você acordar aleatoriamente e ver Jessie acordada na sua cama, corra. Se tranque no banheiro e não saia pelo restante da noite. Se Jessie bater e disser que ela se machucou e precisa de ajuda, ignore e não responda. Se você acordar e ouvir o choro de um bebê, ignore completamente. Não se mexa. Não é um bebê. Não tente falar com Jessie durante a noite. E se ela falar com você, não responda. Isso é crucial se você quiser se manter segura. 9. Se você ouvir um cachorro choramingando e arranhando a porta do quarto, arraste Jessie para debaixo da cama e se esconda atrás da estante. A gente não tem cachorro. 10. Se você ouvir um zumbido no ouvido, corra e saia da casa. Essa é a única exceção. Se você não fizer isso, todos nós vamos morrer. Tem uma ótima festa do pijama, Tina. Tinha que ser algum tipo de piada. Isso não podia ser real, mas ainda tenho um pressentimento de que eu devo seguir essas regras assustadoras. Eu dobrei o pedaço de papel e coloquei no bolso direito. Em seguida, a gente se sentou novamente para brincar. Após cerca de 1 hora, o pai de Jessie abriu a porta. Meninas, é hora de vocês dormirem. De repente eu fiquei ansiosa, porque foi quando eu tive que começar a seguir as regras assustadoras. Eu contive todas as minhas emoções porque eu não queria perder uma amiga como Jessie. A gente foi pra cama. Nós subimos e seguimos para que minha cabeça ficasse na extremidade inferior da sua cama. Boa noite, Tina. Eu tenha bons sonhos. Ela disse entre bocejos. Não sei como os meus sonhos seriam bons depois do que eu li. Surpreendentemente, eu adormeci bem rápido. Meu sono foi bem profundo e não tive pesadelos como a maioria das noites. E foi aí que eu acordei. Meu estômago afundou. Eu me virei para ver Jessie sentada, ereta na cama, totalmente acordada. Eu não queria acreditar que essas regras eram verdadeiras, mas meu instinto era apenas correr. Eu corri para o banheiro e tranquei a porta atrás de mim. Depois de alguns minutos de hiperventilação, eu decidi destrancar a porta, mas pensei que era provavelmente estúpido de qualquer maneira. Pouco antes da minha mão alcançar a fechadura, alguém bateu na porta e eu congelei. Tina, me ajuda! Eu machuquei minha cabeça, a minha visão tá ficando embaçada. Eu queria desesperadamente abrir a porta, mas alguma coisa na minha cabeça me aconselhou contra isso. Jessie continuou gritando por socorro. Eu caí no canto, tremendo a cada respiração que dava. Ela estava gritando por horas, era insuportável. A sua voz ficava menos humana e mais distorcida a cada guincho. Quando ela parou, eu já estava meio que adormecendo, para você ter uma ideia de quanto tempo ela gritou. Eu acordei, a luz do sol lá fora fez os meus olhos arderem. Os meus ouvidos ainda latejavam. Eu lentamente me levantei do canto do banheiro e destranquei a porta. Jess estava jogando seu PlayStation 5. Tudo estava totalmente normal. Ei, Tina! Ela disse em seu tom alegre habitual. Eu acho que sua mãe e seu pai já estão lá fora esperando você no carro. Eu não aguentava falar. Todo meu corpo doía. Eu peguei as minhas coisas e comecei a descer as escadas. Os pais de Jess esperavam no final da escada para me cumprimentar. Seus pais estão lá fora esperando você, Tina, disse a mãe com um sorriso no rosto. Como eles chegaram aqui tão rápido? Era apenas 15 para as 9. Eu podia ver a porta aberta e o carro dos meus pais do lado de fora. Eu fiquei tão aliviado que finalmente eu ia deixar esse lugar. O pai de Jessie me mostrou a saída e eu pulei no carro dos meus pais. Eu não conseguia explicar como eu fiquei aliviado ao ver os rostos sorridentes dos meus pais novamente. Jessie e sua família assinaram para mim enquanto eu me afastava. Filha, como foi a festa do pijama? Perguntou meu pai.
Eu tava prestes a responder quando recebi uma mensagem no meu celular. Era uma mensagem da minha mãe que dizia: Oi, Tininha, eu só tô mandando uma mensagem pra perguntar a você que horas que você quer que eu te busque. Eu olhei de volta pra minha mãe, que tava dirigindo, e depois pro meu pai, que tava sorrindo estranhamente pra mim. Merda, eu esqueci de deixar a TV ligada. Eu senti alguma coisa no estômago. Meu pai olhou pra mim e perguntou: Você esqueceu de alguma coisa? Pra nós. Caraca, A bicho. única regra que ela não podia ter esquecido, a única, ela esqueceu de deixar a TV ligada. Mano, eu não saquei. Ai, que droga. A Ná falou que deixei inconformado nessa história. É o porquê. Cara, parece casinha de boneca, sabe? Todo mundo É. plastificado, sabe? A mãe e o pai perfeito, a mãe que parece uma bailarina, a Jessie, a menina que ela mais confia, sei lá, parece muito uma casinha de boneca, tudo plastificado, sabe? Sim, os pais ricos, aquela vida que ela não tem, muito provavelmente, Aham. né? Ou você levar 1 hora pra visitar a casa, meu amigo. Que é isso daí? É um jardim botânico? Meu Deus. Palácio. É um palácio, cara. Eu fico pensando, o que será que é essa casa dessa pessoa? Mas, meu, e vamos concordar, Fê? Qual que era a chance? Você vai num rolê desse, beleza, tem a lista, você vê, a menina aparece de madrugada, você corre, pá. Qual que é a chance de tu voltar pra casa dessa menina? Por mais que você precisa de amigo, cara, não vale a pena não. Jessie, não quero mais ser sua amiga. Lançaria essa fácil. Fácil, fácil. Só que agora a menina não é mais a menina dela, pois foi levada pra uma casa de algum estranho. Então, eu fiquei com essa dúvida, Fê. Aí, beleza. Ela não, ela esqueceu de deixar a TV ligada. E o que aconteceu? Tipo, a TV tá controlando ela foi parar em outro universo. Que parada O que 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 rolou, você será? acha? Qual que é a tua teoria? Cara, sendo bem. Não, eu fiquei pensando se de repente ela não tá ainda deitada, tipo, alucinando. E nada daquilo ali ainda tá acontecendo. Tipo, meio que ela ficou presa na casa. Uma parada assim. Boa. Mas não faria sentido, porque os pais dela vão buscar ela depois. Ela recebe a mensagem da mãe, essa... Porque os pais dela não são os pais dela. Doppelganger, alguma coisa assim, né? Sim, será que, tipo, foi pra um outro tipo de universo? Ou realmente existem outros pais dela e ela, tipo, meio que... Não, o que eu mais penso é, tipo, ir pra outra realidade, sabe? Ah, não, 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 não. E tipo, será que a Jessie não veio de uma outra realidade que ela foi dormir na casa de uma outra colega e ela acabou esquecendo alguma das Putz! regras? E acho que você matou a charada, cara. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não, realmente, e aí vira tipo um ciclo vicioso. E vai espalhando isso, né? É, você vai pegando uma pessoa, leva ela pra outra, ela vai ter que pegar outra. Aham. Caramba, meu. Não, É, mas, é muito... mas, mas realmente esse final você fica pensando o que pode ser esse casal esquisito aí, né? Sim, sim. Mas eu não te falei que tinha um plot maneiro. Nossa, cara, é muito boa, muito boa. Eu gostei, de verdade. Na hora que É, acontece no final, você faz. ela não foi tão sagaz quanto o cara do McDonald's. Não, o cara do McDonald's conseguiu efetuar aquela manobra japonesa chamada Vazaire, né? De uma forma bem mais rápida, né? Então, Bom, vamos pra lista da vovó? bora que, ó, olha que isso daí, se me deixar com medo da minha avó, hein? Não, não, não vai ficar, não. Não prometo nada. Minha avó me deu uma lista estranha de regras. Ela foi postada no No Sleep pelo user OK, I am Yura. Eu só conheci minha avó uma vez, quando eu tinha apenas 8 anos.
Depois disso, os meus pais pararam de falar com ela e ficavam bravos comigo quando eu fazia perguntas sobre ela. À medida que eu fui ficando mais velha, eu sempre tive curiosidade de saber por que eles não me permitiam visitá-la ou mesmo falar com ela. Agora eu tenho 20 anos e ainda me lembro do endereço da casa da minha avó. Eu queria saber se ela ainda mora lá ou se ela tá viva, mas eu decidi tentar e eu aluguei um carro. Cheguei em cerca de 2 horas. A casa dela ainda estava lá, uma grande casa bonita. Eu saí do carro, fui até a porta e bati. Ela quase instantaneamente se abriu. Ela parecia mesmo. Era como se nunca tivesse envelhecido. Eu a abracei e então ela me convidou para entrar. A gente conversou sobre o porquê da minha família cortar contato com ela e eu comecei a acreditar que os meus pais eram os idiotas nessa situação. Já era tarde, a vovó me mostrou o meu quarto que parecia recém-reformado. Era muito aconchegante e logo me acomodei ali, mas antes de sair, eu vi ela muito carrancuda. Foi como se uma nova alma entrasse em seu corpo, pois ela estava muito feliz antes. Ela me entregou um pedaço de papel contendo uma lista de regras. No começo eu pensei que era uma piada, mas ela me disse para ler com muito cuidado, ou algo ruim ia acontecer. Eu comecei a ler a lista. Essas regras são essenciais se você quiser sobreviver à noite aqui. Portanto, leia-as com atenção. Regras para ficar na casa da vovó. 1. Mantenha suas luzes acesas o tempo todo. 2. Nunca, eu quero dizer, nunca saia do seu quarto depois de 1 hora da manhã. Se você precisar ir ao banheiro, consulte a regra 2A. 2A. Olhe ao redor da sala procurando algo para urinar. Se não encontrar nada, ore por exatamente 3 minutos. Não importa se você é religioso ou não. Depois disso, você tem exatamente 5 minutos e 36 segundos para ir ao banheiro mais próximo. Se você não conseguir voltar a tempo, encontre uma maneira de se matar. É melhor do que o que eles vão fazer com você. 3. Sua avó vai verificar o seu quarto nesses horários: 2h23, 2h56 e 3h45. Você deve estar na cama nesses horários. Se não estiver, diga à sua avó que se sente muito 5 vezes. Se ela disser, tudo bem, mas vá pra cama, você tá segura e tente adormecer. Se ela disser, eu te perdoo, consulte a regra 4. Regra 4. Pegue o objeto pontiagudo mais próximo e esfaqueie o pescoço da sua avó. Se você não fizer isso, eu espero que sua tolerância à dor seja alta. Regra 5. Depois das 4 da manhã, você vai ouvir sua avó gritando seu nome. Ignore. Ela não é sua avó. Regra número 6. Se você ouvir batidas na sua porta, tenha cuidado. Se houver apenas 2 batidas, fique quieto e finja que está dormindo. Se você ouvir 5 batidas, abra a porta. É a sua avó de verdade. 6A. Sua avó de verdade só vai entrar no seu quarto se você quebrar uma das regras ou se estiver em perigo imediato. Assim que ela estiver no seu quarto, preste atenção ao comportamento dela. Se ela se sentar na cama ao seu lado, você vai estar seguro pelo resto da noite. Se ela ficar na sua frente, não tem mais esperança. Você tem 10 segundos para se matar antes que ela te teletransporte para o inferno. 6B. Se você for teletransportado para o inferno, feche os olhos e implore por perdão. Se eles te perdoarem, você será mandado de volta para a casa da vovó e estará seguro pelo resto do dia. Caso contrário, se eles estiverem com raiva, reze, porque as coisas que eles vão fazer com você são inimagináveis. Regra número 7. Às 8 horas da manhã, você deve sair da cama e caminhar lentamente em direção à cozinha no andar de baixo. Coma a comida que ela lhe deu e não fale com ela em hipótese alguma. Ignore-a se ela tentar iniciar uma conversa. Depois do café da manhã, você está completamente seguro pelo resto do dia. Aproveite sua estadia. No começo eu pensei que fosse tipo uma pegadinha, mas quando eu me lembrei da seriedade da minha avó quando me dizia para seguir as regras,
Eu decidi segui-las. Eu não consegui dormir. Fiquei pensando nas regras. De repente, eu ouvi minha avó entrar no meu quarto. Eu verifiquei as horas e eram 2h23. Eu comecei a entrar em pânico. Eu fiquei de joelhos e dizia a ela: me desculpa, por favor, me desculpa. Eu disse isso 5 vezes, aguardando a resposta dela. E ela disse calmamente: tudo bem, mas vai pra cama. Eu me acalmei e me deitei na cama. No entanto, quando eu percebi o que aconteceu, eu comecei a pensar demais de novo. Eu comecei a navegar na internet porque, mais uma vez, eu não conseguia dormir. Mais tarde, eu comecei a ouvir minha avó gritando meu nome. Poderia dizer que não era minha avó. Porém, sua voz era muito aguda e não humana, e imediatamente depois eu ouvi 2 batidas na minha porta. Eu podia sentir as lágrimas escorrendo no meu rosto. Eu pensei que ia morrer ali. Eu não pude deixar de começar a chorar, então eu percebi que eu cometi um erro. Agora eu ouvi alguém bater na porta exatamente 5 vezes. Talvez a vovó me salve agora, eu pensei. Eu abri a porta, a vovó parecia brava. Ela entrou e ficou bem na minha frente. Eu entrei em pânico e saí correndo. Eu saí do meu quarto, desci as escadas e entrei no quarto menor, me escondendo em um armário. Do andar de cima, eu escuto a vovó soluçando, gritando e pedindo ajuda. Eu acabei de acordar porque eu tive um apagão, mas depois que eu acordei, eu percebi que eu tô de volta no meu quarto. São 7h58 e então eu comecei a caminhar em direção à cozinha. Ainda sem saber se eu tive um pesadelo ou se o que eu vivi foi real. A vovó e eu ficamos quietas enquanto a gente tomava o café da manhã, mas depois que terminamos, ela olhou pra mim e disse tristemente: você saiu do seu quarto, não foi? Cara, ninguém vai querer visitar essa senhorinha. Não, não. Aí eu me pergunto, por que será que os pais dela saíram mais cedo, né? Tipo, será que eles tinham que ficar fazendo essas regras todo santo dia? É verdade, às vezes de repente foi uma questão pra eles terem que, tipo, meio que fugir, né? Uhum. De não voltar mais lá, né? É, não, cara, aí ó, a Ana falou, né? Se eles saíram vivos, são ótimos. São ótimos mesmo, porque essa é pesada. Essa é pesada, diferente Meu, das outras. Essa tem muito mais detalhe. então, mas será que esse lance de você ter que visitar a vovó, ou será que não é uma parada que, tipo. É porque eles não induziram ela a visitar, né? Não, Foi uma não, ela que curiosidade quis dela, ir. né? É, foi curiosidade dela. É, Aí, então. tipo, os pais cortaram. O pai ou a mãe dela cortou relação com ela mais cedo do que normal e nunca procurou, né? Então, tipo, meio que Entendi. ela deve ter sido bizarro o tempo todo, né? Uma maldição, ou ela, o próprio pacto que ela fez. Então, Fê, denúncia. Eu fiquei pensando nisso, cara. O que será que tava nessa senhorinha? O que será? O O demônio que das será? regras. Eu fiquei pensando nisso, cara. Eu falei assim, cara, que demônio é esse que bota a regra? Mas a pessoa tem chance de sair viva, que é o demônio dos Jogos Mortais? Ó, eu não pensei em mim. Que talvez funcione legal pra essa situação. É, Cara, e se a avó dela. Ó, estou falando baseado no folclore e não no que a gente conhece, tá? E se a avó dela tá por acaso pode ser possuída por um djinn, um gênio? Gênio no Oriente Médio interessante. são espíritos obsessores. E Aham. estão cercados de regras, assim. Você tem que seguir várias regras com eles. Porque o que a gente conhece do gênio do Aladdin são aquelas regras que você segue dos 3 desejos, você não pode desejar que alguém te ame, pará. Só que na realidade que no Oriente Médio eles são tipo espíritos fortes, né? Alguns dizem até que eles são elementais, outros que eles são espíritos de ira, de raiva, né? É. E que eles podem ser talvez categorizados até como espíritos de mau agouro. Então, já pensou se de repente a vovó, na realidade a gente não sabe qual que é a ascendência dessa família, na verdade, ela tem um djinn aí que possui ela durante a noite e ela é obrigada a cumprir essas regras, alguma coisa assim.
Sim, maneiro isso que você falou. Todas as histórias dos jeans, a maioria delas, sempre tem essa questão do de ter alguma coisa que você precisa fazer, né? Respeitar de alguma forma regrinhas que eles precisam manter, né? Exatamente. Mas falando sobre a história, eu estaria aí, cara, numa entidade dessas que, tipo, é muito sistemática, sabe? Meio, sei lá, Saci Pererê, por exemplo, que não que seja o Saci Pererê, não tô falando que essa história seja, mas tipo Saci Pererê, que tem todas aquelas regras, sabe? Você Sim, consegue sim. prender ele se você fazer tal coisa, se você roubar o chapéu dele, ele faz não sei o quê. Então, tipo, talvez alguma entidade muito sistemática. Sim, e se a gente pode pegar nas três, no do McDonald's, o da festa do pijama e da vovó, é que sempre tem algum ser que parece, mas não é alguém. Já reparou nisso? É, sim, que ele emula sempre a voz, tenta se passar Sim, pela pessoa, né? sim, sempre tem. Então, tipo, tem alguma maldição, algum ser, algum demônio alguma entidade que façam as listas de regras, eu acredito, até achar uma que seja fora da caixinha. A gente viu aí que, no caso, né, em todas as creepypastas foi o que você bem falou, né? Sempre tem aquela criatura que sempre emula ser a outra, né? Sempre tenta se passar e tudo mais. E aí, nessa última que você falou, eu me apeguei em um ponto. Não sei se você se apegou também, não sei se o pessoal que tá ouvindo a gente também viu. Se reparou que a carta da vovó é escrita em terceira pessoa, Sim, sim. ela não é, tipo assim, não faça isso, porque ela não é sua avó. Aham, parece que a vovó não é a vovó. É, cara, eu fiquei pensando nisso, tipo, isso, você pegou o espírito da coisa. Eu fiquei com essa sensação de, tipo, até mesmo quando a casca da vovó tá lá, não é a vovó, porque não, ela não tá escrevendo, tipo, ah, se você me ver e não for eu, não, se você ver a sua avó, você fala, eita, eu fiquei com isso daí Sim, em mente. sim. Sabe, me lembrou o monstro do filme do Bob Esponja. Qual? Daquele bem antigo que é o monstro, que sabe que usa aquele, que tem a luzinha na cabeça, aqueles monstros das profundezas Ah, do oceano. Só que tô no ligado. caso, ele tem uma vovó. Aí, me lembrou muito isso. Cara, cara, aquela do McDonald's do começo me lembrou até um pouco do Coragem com o Covarde, sacou? Parece que, tipo, num lugar mais, tipo, lugar nenhum, né? É, exatamente. Sim, sim. Que massa. Olha aí, ó, rapaz. Nossa, mas verdade, ô Fê. Eu acho que você desmascarou a vovó. Lembro muito, não lembro? Tipo, no final, a casa talvez seja um monstrão que vai É. consumir a pessoa. Aí, no Caraca, bicho. caso, a casa da menina, que era imensa, a casa da vovó e o drive-thru do McDonald's. Ah, outra teoria. Mano. Tan, tan, tan. Não, essa sua teoria é boa, cara. Acabei de pensar Você. nisso, vendo a imagem do Bob Esponja. Olha aí, o Bob Esponja aqui da minha cultura, denúncia. Bob Esponja é cultura. Não, cara, mas é verdade. E se, tipo, de repente, na hora que você entra nesses lugares, você, tipo, ao invés de estar, sei lá, passando para um universo paralelo, alguma coisa, você tá entrando dentro de um monstro, tipo, bidimensional, uma parada assim, sabe? Sim, né? Cara, que massa isso. Caraca, Que top. massa. Muito bom. Se Muito você bom. não Gostei dessa tivesse teoria. comentado da vovó, a gente não teria chegado nessa conclusão. Aí, cara, viu? Aqui é uma equipe, como diz minha avó, uma dupla de dois. Uma dupla de dois. É, e agora eu tô com medo da minha avó. Agora é uma dupla de três, porque a Ná também tá aqui comentando o plano. Parece muito. Então, pessoal, vocês que escutaram até aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou deixar no Spotify uma enquete sobre qual teoria você acha que mais encaixa. Que aqui a gente levantou duas, três. Que. Ih, Léo, agora você me ajuda que eu esqueci quais foram as teorias que a gente levantou. Cara, foram várias, ó. A gente levantou a do demônio, a do gênio. Ah, isso, a do demônio. Mas Eu vou colocar demônio barra Jin. O que que você acha? pode ser, porque Jin Entidade. é um demônio do Oriente Médio, então tá tudo bem.
entidade. Uma Entidade, entidade das regras. Outro que... da casa, né? Monstro dimensional é. Isso, que a casa tá... que a casa que faz as regras, eu acho que são as duas. Isso. Exatamente. E você pode votar, cara, e isso ajuda o Spotify a divulgar a gente também, dar um feedback, e é bem legal quando vocês votam. E eu vou deixar mais uma vez a caixinha de perguntas para vocês sugerirem temas de creepypastas, criptídeos, lugares que vocês queiram que a gente traga pra cá. Os últimos 3 episódios foram indicações de ouvintes que comentaram nas caixinhas de perguntas. Então, vocês me ajudam e eu trago pra vocês o que vocês gostam de escutar. Então, eu quero agradecer a todo mundo que responde, curte. Muito obrigado. E eu quero agradecer ao Léo que veio participar desse episódio comigo e ao pessoal que tá escutando a gente aqui na gravação. E é muito legal quando abre pros apoiadores escutarem. Sempre tem bastante teoria e conversa. Mas muito obrigado mesmo. E não se esqueçam que a gente tem a nossa lojinha da Seita agora. Vou deixar o link na descrição do episódio, porque ele é muito difícil de falar. Mas confiram que tem bastante estampa legal. Se você tiver alguma sugestão, manda pra gente no Insta ou por e-mail que a gente considera, a gente tenta trabalhar pra trazer pra vocês. Se quiserem apoiar o nosso podcast, apoia.se/Terror na Esquina. E sigam a gente nas nossas redes sociais, que é Terror na Esquina, tanto no Insta quanto no Twitter, qualquer rede social, Terror na Esquina em toda esquina. E Léo, esse espaço é seu agora, pode fazer o seu jabá. Ah, cara, obrigado. Gente, adorei estar aqui com vocês mais uma vez. É sempre uma maravilha estar aqui no Terror na Esquina. É assim, cara, aquele podcast que mora no coraçãozinho e que a gente tem muito carinho. Então, mais uma vez, Fê, parabéns pelo projeto até agora. Tá mandando muito, cara. Só o podcast padrão. Meu, número 1, assim, realmente hoje, se tratando de terror e de creepypasta, cara, não tem melhor na podosfera. Valeu. E pra... Imagina. E, bom, pra quem não conhece, eu sou o Léo, faço parte do canal Profusão. Só jogar canal Profusão em todas as mídias possíveis e imagináveis. A gente tá lá presente de alguma forma. Tanto no YouTube, Instagram, Facebook, enfim, TikTok, whatever. A gente tá em todas as mídias aí possíveis e imagináveis. Vai lá dar uma chance pra gente. Começa a escutar a gente. Mas, antes... Não, ou melhor. Você vai lá, se inscreve no nosso canal. E aí, logo em seguida, você já vai lá e já se torna um apoiador aqui do Terror na Esquina. Que, cara, vale super a pena. E entra pra seita. Você acumula amigas. Você ainda ganha desculpa em camiseta. Você ainda ouve podcast. É verdade, isso tem, né, Fê? Quem é apoiador tem podcasts extras, né, pra ouvir. Sim, tem bastante. Tem vários episódios extras. Todo mês a gente lança um, às vezes calha de lançar mais de um. Mas... regra é um por mês, mas é tipo, não tem conversa nem nada. É papum, creepypasta lá na hora pra você. E olha, eu li uma brasileiríssima falando do monstro debaixo da Paulista, cara. Essa é muito da hora. Muito da hora. Caramba, olha o que vocês estão perdendo. Vocês estão perdendo podcast. Vocês estão perdendo podcast extra. Podcast de boa qualidade, maravilhoso. Não, você me lembrou de uma coisa. Que a gente tá com cupom de desconto. Caçadores de Pé Grande. Do jeito que fala, com cedilha e acento no E do Pé Grande. 10% de desconto na lojinha. Aí, ó, galera, vocês querem mais? Vocês querem mais? É um podcast que, além de produzir conteúdo pra vocês ainda ganham desconto em camisetas e bonés super especiais aí do terror. O Fê, já prepara um lote aí que eu vou querer pelo menos uma de cada, viu? No próximo pedido. Nossa, só tô esperando o cartão virar pra comprar todos. Mas, Léo, de verdade, muito, muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter participado. E a Daná que tá aqui com a gente, escutando o episódio. Verdade. O pessoal, todo mundo que escuta a gente, muito obrigado. Sintam-se abraçados. Show de bola. E, Ná, como assim você não escutou esse episódio ainda? Cara, é muito bom. Muito bom. Meu, a história não toda é muito boa, cara. Então, pessoal, muito, muito, muito obrigado por ter escutado até aqui. E cuidado nas esquinas.
Tchau! Tchau!